Nós temos presença ilustre no programa de hoje. Com vocês, dispensa apresentações, Ciro Gomes, senhoras e senhores. Aí está. Bonitinho. Ciro Gomes, repare bem. Temos a pergunta do Ceará, que é um eleitor seu, Ciro. Da Dirce. O Ceará é o nosso garçom aqui da Dirce. Então ele vai fazer a pergunta aqui. Pode ser a primeira pergunta do Ceará? Bem legal. Então a primeira pergunta vai ser do Ceará, que é o garçom que trabalha aqui na Dirce, que todo dia a gente está lá com ele. Boa. E ele falou, eu quero, você ia vir aqui presencial antes da pandemia, e agora ele vai fazer, ele está lá com o Delari. Por favor, Delari, a pergunta do Ceará. Tá aí o Ceará. Ceará, faz a perguntinha pro Ciro Gomes. Ciro, Cadê? Pode fazer. Ciro, boa tarde. Boa tarde, meu conterrâneo. Queria perguntar a você sobre o Rio São Francisco, que chegou no Ceará. Eita. Qual é a possibilidade de chegar nos municípios, que é o que nós precisamos mais hoje em dia lá é água. Entendeu? O que nós precisamos mais lá é água na nossa região. Sem dúvida, meu irmão. Isso é um projeto que eu tive muito orgulho de tirar do papel e agora a água do São Francisco já chegou no nosso Ceará, já está na Paraíba e quando ele desce no Ceará, ele desce pela Serra do Araripe e desce no Rio Salgado. Mas dali a gente vai botar essa água para circular e correr o estado todo num projeto que também já está sendo executado, chama Cinturão das Águas. Eu fico feliz e nosso Ceará agora não vai mais passar as dificuldades de falta d'água, especialmente para o abastecimento das populações. Muito bem, Ceará. Só isso, Ceará? Só isso. Boa, Obrigado. Ceará. Daqui a pouco estamos aí. Irmão, um abração. Muito bem, o Ciro tá aí, vocês leram o livro dele, comprei o seu livrinho, viu? 40 pau, hein? É, tá na 40 Amazon. pau, tá na Amazon. tá à venda. Não, Tem no Kindle, PDF, no não? Kindle tá 35, na Paguei capa qua- comum 50. Paguei 40 mango aqui, tá fechando todas as livrarias, tal, comecei a ler, tal. Esse livro é uma reflexão que o Ciro faz do Brasil, desse tempo todo do Brasil, e você me parece ali que faz uma reflexão da racionalidade da coisa. Você acha que a gente vai... Quando é que a gente vai votar racionalmente, do mesmo jeito que a gente trata o dinheiro, a gente vai escolher os nossos governantes? Ou você acha que o voto é emocional e não tem jeito? Paixão e razão não se excluem. Emílio, deixa eu te dar um abraço, agradecer mais uma vez a oportunidade de falar essa imensa legião de ouvintes do Pânico na Jovem Pan, cumprimentar a rapaziada, tá aí com você, acho o Zuckerman, o Samidana, o André Albi, o André Marinho, que tem conseguido aí, né, a proeza de falar um reparo bem quase com sotaque honesto. Pertinho. Precisamos treinar mais um pouco. Só um pouquinho. Veja, essas coisas, Emílio, são cíclicas. É evidente que uma parte importante do eleitorado motiva o seu voto pela racionalidade, pelo pensamento, e esse transita. Basta que eu lhe diga, por exemplo, que a substância do eleitorado popular do Bolsonaro foi o mesmo eleitorado popular do Lula. Isso, não, a diferença ideológica no simbólico é profunda, mas esses eleitores circulam de um lado para outro porque a prevalência é a emoção do curto prazo. E a marketagem, né, a propaganda e a mitificação de TV cuida de excitar essas emoções. Porém, existe aí uma classe média e mesmo um trabalhador um pouquinho mais crítico, que já não acredita mais em Papai Noel, nem em mistificação política, que tende a um voto mais racional. Isso é pendular. As últimas eleições, a prevalência foi dramaticamente emocional, porque se instalou uma crise de componente passional muito grave. Não é? A crise econômica do governo Dilma, com aquele escândalo novelizado em horário nobre, de corrupção generalizada, em cima de uma população que perdeu emprego, que está humilhada com o nome no SPC, que está com medo da violência, enfim, virou uma tragédia. Então o voto não foi reflexivo. Ninguém parou para pensar, não é, qual era a ideia do Bolsonaro, qual era a experiência dele, qual era a proposta dele. Era quem era o mais antipetista, violento, no claro, no prático, e vamos nessa que é para se vingar do PT. Estamos pagando caro, na minha opinião. Muito bem, muito Ciro, bem. Ciro, muito boa tarde. Adriles aqui. Seu amigo Caetano... Adriano, você também estava aí, desculpa, não cumprimentei. Boa tarde. Querido, muitíssimo boa tarde. O seu amigo Caetano Veloso, recentemente, disse numa entrevista ao Pedro Bial que deixou de ser um liberaloide e que estava reconsiderando suas posições sociopolíticas e referendou dois rapazes, um intelectual e um escritor já falecido, que eram
mais ou menos stalinistas, assim, flertavam com o stalinismo ou passavam um certo pano. Você já disse em declarações passadas, inclusive junto com o Caetano, que você estava, inclusive, disposto a aceitar uma aventura de colocar algum tipo de princípio socialista no Brasil. Você já falou em controle social do Estado, e a gente vê experiências desastrosas recentes, né? Como a própria Venezuela, como a própria Argentina. Essa experiência socialistoide não tem dado muito certo. Eu queria saber, a pergunta é muito simples, qual é a sua visão do tamanho do Estado? Que tipo de modelo ideal você coloca? Se é mais liberal, menos liberal, mais socialista, mais social-democrata? O que funcionaria mais para o Brasil, a seu ver? Funciona o experimento do welfare state, do estado de bem-estar social da Europa do Ocidente. Então, ali parece que se encontrou um ponto de equilíbrio importante, próximo do ótimo, entre a vitalidade da iniciativa privada, da propriedade privada dos fatores de produção, e um Estado capaz de controlar, não é, a tendência ao oligopólio, ao monopólio, à concentração de renda, a instabilidade e a injustiça e a violência. Então, são as manchas de maior equidade na vida da humanidade, são essas, especialmente os países nórdicos, embora ali nós não possamos pura e simplesmente copiar, porque eles se apropriaram ao longo da história de excedentes coloniais que extrapolaram completamente as possibilidades de um país como o Brasil. No Brasil, a experiência do trabalhismo já tem um êxito importante. Quando o Pasqualini sistematizou uma ideia, né, de um welfare state no Brasil, ele já resolveu essa parada. Por isso que o trabalhismo tem o antagonismo dos liberais e dos comunistas, sempre tiveram. O trabalhismo propõe uma iniciativa privada poderosa, mas propõe um Estado intervencionista capaz de extrair dessa dinâmica e dessa parceria os excedentes para financiar a superação da desigualdade e da miséria. Agora, deixa eu dizer, Adriles, não pode chamar a Venezuela de socialismo. Aquilo é uma experiência de caudilismo sul-americano igual a qualquer outro da história da Sul-América sofrida nossa. A Argentina está vivendo um momento grave das sequelas de um desastre que a perversão neoliberal produziu lá. E o tipo de atitude, eu já tinha dito lá atrás, eles não vão acertar a mão. Mas tem um controle estatal lá gigantesco, que é um princípio socialista, tanto na Venezuela, das estatizações de todos os meios de produção, quanto na Argentina. Isso em comum com o princípio não existe isso, irmão querido, não existe isso, não existe isso. O que existe na Venezuela é que eles jamais foram capazes de se livrar da monocultura da extração do petróleo. E ela é estatal, muito corrupta, muito ineficiente, e quando o preço do petróleo bomba, a Venezuela sente um certo conforto. Quando o preço do petróleo despenca, ela entra em crise. Definitivamente não servem para o Brasil como modelo. O Brasil precisa resolver a questão da tecnologia, só o Estado, em parceria com a iniciativa privada, resolve. Tem que resolver o problema da educação, tem que resolver o problema da saúde, e só o Estado poderoso resolve isso. Ô Ciro, você acha que a esquerda está completamente perdida e sem liderança e aproveitando desta bolha que você pretende furar, você quer pegar os eleitores do Lula ou o Lula volta, na sua opinião? Papai? Papai volta? Olha, a esquerda tradicional brasileira, que é muito confundida com o petismo, está completamente desmoralizada e perdido que só calanga atrás de santo ou segue em tiroteio. Calanga atrás de santo. Por quê? Porque eles imaginaram, como os europeus, que era possível aplicar o neoliberalismo e humanizar o caminho, dourar a pílula. E produziram isso daí. Na hora que o Bolsonaro passa a assinar o cheque do socorro, o lulopetismo perde a sua base social. Por quê? Porque quem assina o cheque da política social compensatória leva com razão o muito obrigado do povo. E não é isso que emancipa uma nação. O que emancipa uma nação é o trabalho decentemente remunerado. É a inteligência adestrada, qualificada, capaz de desenvolver tecnologias para que a gente possa fazer trocas internacionais de forma equivalente. Porque imaginar que nós vamos pagar o modo de vida moderno do povo brasileiro com soja, milho, frango, bode e boi, isso é um equívoco grosseiro. Olha só, prezado Ciro Gomes, satisfação estar aqui contigo, tá certo? Apesar de que você aí vem fazendo as declarações aí estapafúrdias para comigo, certo? Em declarações recentes, tu me chamando um idiota completo, com despreparo patológico, responsável pela maior tragédia da história do país. E ainda assim, estou a meu bel prazer com meus 40% de aprovação. Aprovação histórica do meu mandato. Ao que tu atribui isso daí? Tu não tá com a língua solta demais, não, Ciro? A minha língua sempre foi solta a serviço do povo brasileiro, Jair. Ó, deixa eu te falar. Eu sustento as minhas opiniões com números.
Aliás, Emílio, eu queria pedir uma música hoje. Eu queria pedir uma música do Detonautas, que é Cadê a Micheque? Eu acho que Micheque. Eu quero ouvir essa música do Detonautas, que é sucesso, é um hit. Tem a música do Tico Santa Cruz. Do Tico Santa Cruz. A gente vai tocar, Emílio. Detonautas, Chico Santa Cruz. Eu quero ouvir. Tem Fuscão Preto também. Tem Fuscão Preto também. Tem um Fuscão Preto também. Cadê o Fuscão? Tem duas. É esse que eu quero. Eu quero um desse. Vai dar o Fusca pro Sandro ou não? Não, a gente... não, porque se quiser a gente volta no assunto. Eu agora estou mais seguro ainda que eu. Vamos voltar. E tá valendo esse Fusquinho. Não. Ô, Ciro. Ele quer só Hilux, amigo. Não, a Hilux tá empatada já. Tá piorada. A Hilux tá piorada pra indenização do Não foge da pergunta, não. Não foge da pergunta. A pergunta aqui do Bolsonaro. Essa história de que você tá popular e vocês estão navegando na maionese. Eu tenho pesquisa do Brasil inteiro, nas grandes cidades onde se forma a opinião brasileira, tu tá ferrado, cidadão. Aí em São Paulo, onde tu tá, 49% é a tua rejeição na capital. E em Sobral, estou ganhando em Sobral. Você tá morto. Ouço dizer que estou ganhando até em Sobral, procede isso daí? Tu tá ganhando um gimbel. Depois eu te explico em off o que é que significa gimbel. Ô, Ciro, mas pra além... Peraí. O que é gimbel? Gimbel. Pergunta pro Paulo Guedes aí. Não, mas você acha que isso aí é conversa, então, ô Ciro? Essa popularidade do presidente? Bolsonaro tem hoje a pior avaliação de governo de todos os governantes na mesma data. Ciro. Todos os governantes. O que aconteceu? Com a pandemia, o colapso, que já era grave, ele herdou um colapso na economia brasileira, tinha 110 milhões de brasileiros já sem trabalho regular no Brasil quando o Bolsonaro tomou posse. E ele cuidou de piorar tudo isso, e a pandemia veio e tornou o caldo para valer. E a atitude anticientífica, 141 mil mortos, prescrevendo como um charlatão remédio que ele não entende patavina disso, troca de ministro 3 vezes, bota um general paraquedista que não aterrissou no chão ainda, porque não entende nada de saúde, não é, para fazer as ordens estúpidas dele, obriga o Exército a comprar cloroquina superfaturada 6 vezes o valor, tudo isso está documentado. E aí o que acontece? O Congresso obriga o Bolsonaro a sair de 200 para 600 reais o socorro. Sabe quanto era a renda antes desse socorro chegar, do povo mais pobre brasileiro, da metade? 413 reais por mês por cabeça. Passaram a ganhar 600. As pessoas são gratas e é justo que sejam gratas. Eu não sou adepto do quanto pior, melhor, não. Acho que isso foi uma providência muito boa e todas as pessoas têm que dizer o obrigado ao governante que viabilizou isso. Agora em setembro já caiu para 300, em dezembro some. Aí vamos ver essa popularidade. Eu quero fazer uma pergunta para o meu grande colega. Professor Vila. Meu grande colega Ciro Gomes. Professor já entrevistei Vila. ele no meu canal e tal. Muito bom. O senhor é um crítico ávido. E o Mandrião? O Mandrião. Nós vamos falar exatamente do disso, Mandrião. porque eu concordo com o senhor. O senhor é um crítico ávido do governo, igual a mim, né? O Mandrião, que ele não trabalha, né? Acorda tarde. O obtuso, o obscuro, que não sabe absolutamente nada, nunca leu o prefácio de livro tal. E também é copartícipe da grande tragédia sanitária que vivemos hoje. Concordo inteiramente com você. Agora a pergunta é o seguinte, Ciro Gomes. Claro, né? Uma pergunta pujante e cachapante. O senhor acha que a China não deve haver nenhuma retaliação na China que trouxe esse vírus pela disseminação? A China não merece ser culpada de algo e sim todos os governantes e tal? Professor, não fala isso não. Eu acho que todos os governantes têm que ser sempre chamados a prestar contas e a forma com que a China comunicou deve ser observada pelos órgãos multilaterais. Agora, a gripe espanhola, que se chama assim, nasceu nos Estados Unidos e disseminou-se na Europa, matando milhões de pessoas, e nem por isso nós vamos punir os americanos que foram vítimas disso. A AIDS, que também é uma espécie de vírus, também nasceu na América do Norte, e nem por isso nós vamos se culpar quem é vítima desses flagelos. Portanto, a humanidade tem feito muita bobagem, na medida em que a gente cresce a população, e essas pragas que vêm da natureza, lá eles comem morcego ou comem cachorro, isso acaba fazendo isso. E nós precisamos repensar toda essa forma de nos relacionar com a Terra e com o planeta. Isso certamente deve ser apurado a responsabilidade, sim, meu caro professor Vila. Claro, muito obrigado, Ciro. Você não acha que ficar refém de um parceiro comercial assim, tão, assim, quase que inexoravelmente relacionado com a China, com um parceiro que é expansionista, é agressivo, claramente tem desígnios expansionistas ali em volta, tem toda uma agenda, assim, tecnonacionalista, expansionista, ficar refém, com toda a sua cadeia de suprimento, com um parceiro desse, não é no longo prazo, pode ser muito perigoso, não, Ciro?
Sem dúvida, eu escrevo com todos os S's e R's nesse livro que está aí, o Emílio me deu a honra de comprar, ajudar a pagar o gin das crianças, né? Eu digo claramente que o Brasil não tem o direito de trocar de imperialismo americano pelo imperialismo chinês. Nós, nesse sentido, estamos sós e temos a obrigação de consertar o nosso projeto e buscar uma inserção internacional não subordinada. E isso realmente é um desafio grave, porque hoje, né, a forma como o Brasil está se desindustrializando, a fuga de capitais no Brasil, Emílio, no ano e meio do Bolsonaro, é a maior da história. 150 bilhões de dólares foram embora do Brasil. E isso fez com que a nossa moeda se desvalorizasse quase 50%, ou seja, a população brasileira, e isso vai para os índices de preço mais cedo ou mais tarde. Então, desmontando a economia do Brasil. E não tem saída fora de um projeto nacional em que o Brasil vai ter muita dificuldade para se impor de novo no Concerto das Nações, porque agora, para eles, nós somos só uma grande fazenda e um grande buraco, né? Para queimar a Amazônia, queimar o Pantanal, produzir alimento barato e minério de ferro in natura e petróleo bruto. Mas esse debacle na economia tem um quê aí do isolacionismo meio radical que foi praticado aqui no Brasil. Eu queria que você daria um pouco de braço a torcer que o Bolsonaro, ainda que tenha uma postura agressiva, incisiva e de alguma forma negacionista da gravidade da pandemia, ele não tinha uma certa razão quando queria preservar um pouco da economia, sendo que o isolamento, da maneira que foi feito, de maneira assodada, tem se mostrado, sobretudo quando a gente vê casos na Argentina, ficaram 6 meses fechados e agora o vírus está chegando agora, as pessoas começaram a morrer, sobretudo quando se vê o exemplo da Suécia, que é o 13º em mortes, e as outras estão distribuindo suas mortes para além, não fizeram quase nada, estão exatamente com uma economia ainda um pouco sustentável. O Bolsonaro não tinha certa razão em predicar uma espécie de isolamento mais vertical e uma circulação mais racional das pessoas, sem impor esse isolacionismo, sem método que foi imposto não só no Brasil, como no mundo inteiro, Ciro? Veja, Adriles, eu considero o Bolsonaro um boçal genocida. Genocida? O elemento Bolsonaro. Genocida. E eu explico por quê. Se você tomar a América do Sul menos o Brasil, eles têm 10 milhões de habitantes a mais do que nós. Sim. Tem a mesma contradição de renda, se alguma coisa há melhor é para o Brasil, que é o mais rico de todos, o mesmo clima, mais frio para baixo, mais quente para cima, e todos eles juntos têm a metade das mortes no Brasil. Qual é a diferença? Jair Messias Bolsonaro. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Como fez o isolamento social radical, confinou ali, teve menos mortes do que o Ceará. Que é um estado Bolsonaro que não tem comandou. Ele não comandou as atividades anti-pandemia. Quem comandou foram os governadores e prefeitos, graças à decisão do STF. Ele só patrocinou os hospitais. Quem fez essa ação no Supremo fui eu, Sim. Em nome do PT e como advogado ativo que sou. E ele mente que só cachorro que acua a alma, esse Bolsonaro, porque a liminar do Supremo nunca dispensou a União Federal das suas responsabilidades. O que ela disse é o que está escrito na Constituição. A liminar do Supremo só diz o seguinte, que a saúde pública é responsabilidade concorrente do governo federal, dos estados e municípios. E o Bolsonaro queria, de cima para baixo, determinar as providências todas. Sim. Graças a essa providência do Supremo, os governadores fizeram em linha com a ciência. E é isso que eu quero dizer, irmão. Quando a gente tem essas perplexidades, quando a gente tem esses sustos, a gente tem que se guiar pelos especialistas, tem que se guiar pela ciência. Superstição, palpiteiro, não, mas eles erraram, Ciro. Erraram eventualmente. Suécia, querido. A ciência, Pronto, peraí, calma lá. A ciência se faz de um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo. Não houve tempo de fazer um tipo de experimento realmente social em relação ao isolamento e deu errado em vários lugares do mundo. Na Europa, o único lugar que errou feio foi a Suécia, que foi o único que se negou a fazer o isolamento social. Não, a Itália fez o isolamento no começo, afrouxou antes do tempo que houve essa mesma pressão das atividades econômicas e nós vimos a tragédia do exército levando corpos sem a família ver. A Espanha fez a mesma bobagem. Os outros países, a Alemanha, não é? Enfim, mas a Nova Zelândia fez um isolamento radical, a China fez um isolamento. Agora vamos lá, a América do Norte não fez. Nova York fez e 85% das pessoas foram infectadas dentro de casa. Eis a questão. Fez depois do leite derramado. Deixa eu lhe dizer de novo, a ciência pode errar. Houve um tempo em que a ciência dizia que a Terra é plana. Houve um tempo que a ciência do dia dizia que a Terra era o centro do universo. Então eu não sou uma pessoa que tem paralisia mental. Perfeito. Eu apenas quero lhe dizer com muita humildade, especialmente governando, eu já governei o Estado, já fui ministro, e quando eu não entendo do assunto, eu me cerco dos especialistas.
Eu procuro iluminar minha ignorância com aquelas pessoas que entendem. O que é que faz o Bolsonaro? Tira os ministros da saúde e nomeia um general que nunca passou na porta de um hospital. Nunca passou na porta do hospital. E esse, por sua vez, ocupa com 23 militares e um veterinário o corpo técnico do Ministério da Saúde. Seu amigo José Serra foi um grande ministro da Saúde, você não acha? Ele nunca foi médico. Deixa o Sami fazer O Serra foi governador. O Serra é um administrador. Vai olhar o corpo técnico de que o Serra se cercou. Sim. O Serra é um adversário meu, violento, mas o Serra foi ao Ministério levando seus dotes de administrador. Concordo. E ocupou a estrutura do Ministério da Saúde com gente de alta excelência. A política anti-AIDS, a política de genéricos que ele desdobrou, são políticas que especialistas produziram. Esse que está aí é um ignorante, rapaz. É um troupier, não entende porra nenhuma. Vamos ter clareza disso. Você tem pergunta, Sami? Eu vou ter que fazer um break. Vale pro Adriles. É isso mesmo. Se você me permite. Tem o senador, o Daniel Patrick. Não, se você me permitir, eu vou fazer no próximo bloco, porque eu tenho que fazer um break agora. O Ciro vai na Web Motors pegar um Fusca e Ciro tá dando, eu gosto do Ciro porque ele tá dando muita audiência. Fez 4 perguntas, você tá com a audiência. Você tá com a audiência. Você tá com a audiência boa, viu, Ciro? Ô, Ciro, eu vou fazer uma pergunta na volta do próximo bloco. O Sami tem pergunta, todo mundo tem pergunta pra você. Eu tenho perguntinha também. E como diz aí o título do seu livro, que eu comecei a ler, o livrinho custa 40 pau, você pode comprar na Amazon, nas livrarias, agora só tem essas livrarias que entregam na sua casa. O livro chama-se O Dever da Esperança, tá aí, já dizia o Churchill. O Churchill falava, para que serve um político? Para escrever bons discursos e levar a esperança ao povo. E o Churchill ganhou o prêmio Nobel de Literatura, sabia? Só um segundinho. Isso. Então o Churchill dizia o quê? Ele falava o seguinte, um político tem que escrever belos discursos e levar a esperança ao povo. Exatamente. Mas eu quero fazer uma pergunta no próximo bloco para você, quem é o cara que vai unir essa treta que está tendo agora aqui no Brasil? Será Ciro Gomes? Será Boulos? Será da canhota? Será da direita? Será pode ser o genocida. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você me permitir, tem pergunta do Sami de todo mundo. Ciro Gomes aqui com a gente. Grande Ciro, ganhou do Constantino no debate. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje presença ilustre nesse programa. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, mandando perguntas. Estamos aqui batendo um papo com o Ciro Gomes. Está aqui com a gente também, tá mostrando aqui pra gente o livro que ele tá lançando agora, que você pode comprar em todo o Brasil. O Dever da Esperança. E o Dever da Esperança, que é o Projeto Nacional, onde ele faz uma análise sobre o Brasil, o que pode ser para frente, uma reflexão, uma análise crítica do Brasil. E o legal do Ciro é que ele, quando escreve, é que nem quando ele fala. É um bom papo. Não, é um bom papo. É um bom papo, é uma leitura gostosa. Então tá aí a oportunidade para você. O livro é 40 mangos, você pode comprar 49. Na Amazon. 49, mas eu paguei 40. Empresa imperialista. Mas você comprou no sebo. Não, eu comprei aqui na estão fazendo queima de estoque. Dando dinheiro para os Estados Unidos. Você me dando até a pergunta. Não, é o seguinte, porque isso vale para Adriles também, que as pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não têm direito aos próprios fatos. Eu tenho 2 doutorados, um aqui, um PhD fora, e vou falar da área que o Ciro se preparou, que eu gosto muito, e eu gosto muito do Ciro. Por que eu gosto dele? De mim, não. Não é que eu concordo com as ideias dele, mas é um cara que sempre tá debatendo, tu só não gosta quando ele grita, mas ele não vai gritar comigo. Vamos lá, eu preparei com o Delari, que teve aquele negócio do Fusca. Lembrando que eu aceito esse Fusca como símbolo e deixamos aqui na bancada, caso ele reconheça os nossos números, que eu acho que não vai acontecer. Agora, o que vamos fazer, Delari? A gente levantou o negócio de Venture Capital, se dava bilhão ou não dava bilhão. O Ciro gosta muito de saber os números. Então levantamos aí algumas pesquisas rapidamente na tela. Delari, por gentileza, pro Ciro poder ver e a audiência também. Eu vou ler, obviamente, para quem está no rádio. Delari, pode pôr a primeira tela. Põe na tela lá para várias. Ele falou o que aconteceu? Ele falou que não tinha 1 bilhão investido em Venture Capital no Brasil. Lá. E aí a gente levantou, ó. Esse é da KPMG, mostra aí em bilhões de reais, só em 2019 já passou disso, né? Já passou, você vê o milzinho lá, já passou, isso só de 1/4. Próxima, isso é da KPMG, agora o valor econômico fala que no primeiro semestre o total de recursos aplicados na região, né, no Brasil, chegou a 2,6 bilhões na América Latina e no Brasil 780 milhões de dólares, que dá mais que 1 bilhão de reais. Próximo, isso tudo em relação ao ano passado, números da ABVCAP, essa eu não consigo ler, precisa dar um pouco...
Eu tenho que ler no computador, é isso, Delari? Ah, mas tá lendo, já viu. Tem mais uma. Acabou o ponto, já entendi, rapaz. Próxima, Já isso é da entendi, BV rapaz. Cap, essa última aqui foi próxima. Próxima, por gentileza. Isso é compreendido, só a tá fonte da compreendido. outra, tá? Que tudo tem fonte. Aí, agora, a gente tá falando de outro veículo que fala aí também de um estudo em que foram investidos 3,4 bilhões em Venture Capital. Próximo. Porra, é o quê? É uma aula? Tá entendido, rapaz. Porra, é o que? Aula da... Pera lá um pouquinho, pera lá. Vocês reclamam de mim. Pera lá um Aí pouquinho. o UOL Economia falou do investimento de 13 bilhões ano passado em Venture Capital, agora o Estadão também fala disso. Por que eu estou falando Qual é o isso? ponto? Porque, não, Próximo meu ponto foi o slide. seguinte, que, tem mais, tem um monte. Meu aí. Deus. 5 bi, mas eu não vou ficar, tem várias fontes. Por que eu estou falando isso? Porque Fontinelli. o Ciro pediu para eu enviar para ele os dados. Eu enviei para a equipe dele, fiquei triste, Ciro, porque ninguém me respondeu. Fiquei muito triste, porque eu esperava aí a sua resposta. Então eu quero saber por que você acha que não tem 1 bilhão investido no ano passado em reais e Venture Capital, dado que eu não achei nenhuma fonte que condiz com esses números e... Como eu disse, eu não quer dizer que eu votaria em você, nem que eu votaria em outro, mas eu gosto de você porque você apoia a educação, você considera muitos professores e eu acho que ele tem um bom coração. Ciro, que você é negacionista da silêncio. Vai lá. Sabe, Cara eu do acho ponto. que há honestidade na sua opinião e eu respeito muito, por isso que eu volto com muito prazer a discutir isso. Na verdade, quando você fez isso, eu fui falar com a minha assessoria, porque eu não sou o produto original das coisas. Eu tenho 300, 400 pessoas formulando para mim, eu guardo algumas coisas na cabeça, às vezes eu consigo repeti-las com precisão, às vezes eu sou impreciso, como qualquer ser humano. Entretanto, neste assunto eu quero continuar a polêmica por uma circunstância. Acho que o problema aí é de expressão. Quando você vê Venture Capital, aí vai para aquilo que nós estávamos discutindo naquela ocasião da história do Fusca. O Fusquinha está aqui, se eu for vencido, eu vou ter que entregar, mas eu até agora não me dou por vencido. Eu estava falando Calma aí. que no meio de Venture Capital se chama Seed Money ou Angel Capital. E essa é a tragédia. Nós não temos sequer os correspondentes em português para que a população saiba o que é que nós estamos discutindo. Tem sim, capital semente e Eu capital não anjo. entendo nada disso. Não, eu tô te falando isso, Ciro, porque tem centros disso de pesquisa na FGV, que eu faço parte, sou professor de carreira lá, e Venture Capital é outra definição. A assessoria é da GV de São Paulo. É o Marconi, só que não é de finanças. Eu sou do centro de finanças. Então, o Marconi não conhece esse assunto, infelizmente. O que eu estava querendo dizer, e insisto, no Brasil, e eu atribuo isso à perversão da taxa de juros real na ponta no Brasil, ser há 30 anos muito acima da rentabilidade média dos negócios da economia real, no Brasil não existe esse tipo de crédito. Crédito não, de financiamento não creditício. Vamos tentar explicar para as pessoas o que você sempre explica com muita clareza aí. Existe um tipo de dinheiro em que um jovem empreendedor que está com uma ideia e que não tem patrimônio, não tem garantia, não tem experiência anterior, não tem avalista, mas ele tem a boa ideia. Então ele vai nesse fundo de angel money, de seed money, de venture capital, como eu chamei, talvez a imprecisão tenha sido nisso, e um coletivo julga se aquela ideia tem potencial. Se tiver potencial, eles botam o dinheiro como sociedade. Ou seja, não tem empréstimo, não tem garantia, não tem juro, e essa sociedade aposta na ideia nova. Se funcionar, como Google, Facebook, eu citei como exemplo, né? Microsoft, eles tiram da sociedade uma rentabilidade imensa, né? Aquele pouquinho dinheiro que se botou com o Zuckerberg no começo, tem até o filme, foi um brasileiro que botou, filho de um milionário brasileiro, não botou como empréstimo, não tinha garantia, não tinha coisa nenhuma. Pois bem, é isso que eu estou dizendo, que não existe no Brasil, a não ser residualmente. É só isso que eu estou querendo dizer. Isso é verdade. Muito bem, mas não vamos ficar nesse assunto. Posso fazer a perguntinha para mim? Não, pera lá um pouquinho. Para ver como a gente navega na questão da linguagem, e assim é honesto, eu vejo que você é honesto, eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer isso. Mas você disse na mesma ocasião que o Nubank tinha recebido 4 bilhões de dólares. Eu fui olhar, né, o Nubank é um banco, não é uma startup propriamente. Existe há menos de 7 anos. Agora o valor era 400 milhões. Não era 4 bilhões. Essas imprecisões são próprias do debate acadêmico. Enfim, continuaremos discutindo isso, porque o que me importa é exatamente dizer o seguinte. O Brasil precisa construir um mecanismo de financiamento da economia fora dos juros escorchantes que hoje matam a economia brasileira. Ok. Ô, Ciro, 2022. Ontem eu estava vendo lá o Bom Dia. Você conhece o Bom Dia, né? Bom Dia! Tava aqui. Bom dia!
Hamilton Mourão. General Mourão, conversando aqui com você, Ciro Gomes. Bom dia, ontem estava aí. Tava aí no programa e tal, e só perguntava 2022. Você acha que 2022 vai ser o quê? Vai ser um cara mais de prudência, sofisticação, um cara que vá mais pro centro, ou vai ficar essa... Quem gritar mais alto leva? O que você acha? Só um segundinho. É sobre isso. Eu também quero a parte. Eu espero os apartes ou respondo? Não sei. De Ciro aqui virou a... Não, eu só queria perguntar... Faz a parte. Responde. Já era meia hora. Já era. Não, é a parte. Deixa ele responder. Não, eu falo rapidinho. Repare bem. Você tá falando da polaridade, eu tô falando assim, você acha que o Lula tem chances de se estabelecer como candidato novamente? Você acha que ele foi injustamente condenado e que o Supremo, de alguma forma, tá abrindo o caminho para que ele possa voltar? Porque ele, de alguma forma, ele rechaçou o seu apoio de qualquer jeito, né? Vamos lá. Eu acho, e as eleições nos grandes centros urbanos agora terão um indicativo disso. Elas são uma eleição que vai procurar bons administradores, por isso eu apoio o Márcio França em São Paulo, porque ele não é um poeta, ele é um cara testado, treinado, foi governador, foi prefeito, foi deputado, sabe onde as andorinhas dormem, conhece os recursos, sabe as dificuldades, tem ideias novas. Enfim, e isso nós vamos fazer com Marta Rocha no Rio de Janeiro, com Calil em Belo Horizonte, com Juliana Brizola em Porto Alegre, com Sarto em Fortaleza, enfim. Acho que a população vai votar procurando um bom administrador para ajudar a resolver os problemas reais de transporte, saúde, educação, moradia, segurança, mas o segundo motivo do voto vai ser uma espécie de banimento desses extremos que o lulopetismo e o bolsonarismo representam. Eu não estou vendo hoje o PT ganhando em nenhum lugar, como também não estou vendo bolsonarista raiz, boçal, ganhando em nenhum lugar. Né? Porque o Bolsonaro, por exemplo, está pegando a garupa do Russomano em São Paulo, mas todo mundo sabe que o Russomano é um cara que está na estrada aí, como um cara de televisão, um cara que aparece no rádio, e essas pesquisas dizem muito mais disso, da notoriedade, do recall, da lembrança do nome, do que propriamente de um debate a serem verdadeiras, né, aquelas expressões todas que a gente já tem na minha vivência na vida pública. A conferir. E eu acho que isso será o sinal para 2022. Acho que o povo brasileiro vai procurar um caminho mais ao centro-esquerda. O que é o centro? Alguém preocupado e capaz de resolver a equação das finanças públicas que estarão destruídas no Brasil. Olha aí, rapaziada, vocês que fazem a defesa desse modelo, cuidado com as expressões radicais, porque eles estão quebrando o Brasil. Déficit público se aproxima de R$1 trilhão, dívida pública pela primeira vez 100% mas do PIB. Teve o isolamento, né, Ciro? Isso influenciou diretamente esse déficit. Ô, irmão querido, tá tudo certo, isso explica o buraco. Sim. Agora, por que a gente não acha lugar para tapar o buraco? Cadê a proposta para tapar o buraco? Essa é a questão. Eu sou um velho experimentado administrador, fui ministro da Fazenda, não esqueça isso. Eu não tenho um dia de déficit na minha vida pública. Sabe, eu não tenho um dia de déficit na minha vida pública. Cadê a proposta? Cadê a proposta para a gente botar defeito, ajudar, bater palma e tal? Eles estão simplesmente fazendo estelionato eleitoral, propondo uma CPMF sem a participação de estados e municípios, quando eu quis discutir lá na eleição, para o povo ter direito de saber o que cada um está pensando, e o Bolsonaro mais o Guedes esculhambaram a CPMF. Então é isso que ele é, um estelionatário, um mentiroso, é um 7-1 total. Então estão quebrando o país, estão quebrando a questão das finanças, mas o centro vai procurar também alguém comprometido com a indústria, com o comércio, que estão quebrados, estão numa dificuldade extrema, com a agricultura de base média e pequena, que não pode exportar, que também está com dificuldades extremas, com a economia real. E o que é a esquerda? É o cuidado com o mais pobre. A violência no Brasil está chegando ao limite de paroxismo. 20 mil garotos foram assassinados pelas polícias brasileiras nos últimos 12 meses. Será que é isso que a gente quer para os nossos filhos, para os filhos da periferia do Brasil? Então, eu acho que quem tiver capacidade de propor concretamente aquilo que o Emílio perguntou, claro que haverá sempre uma emoção, eu sou uma pessoa apaixonada, mas é preciso chamar a inteligência das pessoas para discutir, para a gente parar de acreditar em mula sem cabeça e Papai Noel mentiroso. Então, repare bem, vamos de Ciro para Ciro. Então, você aposta no Cuba aqui, no... Ciro para Ciro. Teu prefeito lá. O índice de homicídio Márcio França, 20% Cuba. ano passado. Vai lá, Cuba. França era Cuba quando o Dória era Bolsonaro. E o Dória? E agora é Bolsonaro. O Dória é isso aí, o Dória. É o quê? Tem que falar o que é. Diga aí. Quem é o Dória? Quem é o Dória? Você não vai se furtar, Ciro Gomes. É de agora para valer. O Dória foi nessa, na nova política. O cara foi presidente da Embratur do governo Sarney, saiu de lá corrido por corrupção. O Dória é remedinho para você. E o Witzel?
O Witzel. Seu amigo. Eu avisei. Toda vida que você vira alguém na política, cantando, arrotando o moralismo, que é o chefe da moralidade, da decência, pode ver que tem um corrupto ali bem acabado. E o Boulos, pô? Deixa eu perguntar um negócio pra você, Ciro. Eu tava pensando exatamente isso, né? O cara que se pinta de uma coisa e depois foi uma grande decepção. Esse Witzel, principalmente, porque, porra, o cara é juiz, o cara vinha defendendo. Sempre foi péssimo. E, porra, humorismo, então de repente o Moro agora chibata e o Moro? nação, Então, não sabe de nada, não sabe nem onde é que fica o Vale do Jequitinhonha e o Mucuri, nunca viu um posto de saúde de perto, sabe de coisa nenhuma. Se jogar em Sapopemba, não volta pra casa, né, Ciro? Não volta pra casa, a não ser que pega um GPS, né? Pega um GPS do celular. Parceiro aqui. Não, mas você não mas tem o Moro, hein? O Moro, você acha? É o Moro que eu acabei de falar. Então, humorismo. Eu acho que a população vai pedir experiência. Eu não sei se eu tenho que ser humilde para dizer para vocês, eu não sei se eu estou pintando o meu retrato. Imagina. Mas eu vou te ajudar a pintar então, de Ciro Passeiro. Isso é o que os americanos chamam de wishful thinking. É isso mesmo. Né? Você confundir análise com desejo. Mas eu desejo muito que o Brasil ache esse caminho de equilíbrio e de diálogo mesmo. Mas repare bem, fazer uma autoanálise aqui a nível pessoal, as pessoas, nossos detratores aí insistem que nós somos boquirroto, verborrágico, que a gente fica falando difícil pro nosso povo sofrido, combalido, tem dificuldade de compreender a centralidade das questões. Mas eu te pergunto, como é que nós vamos evitar entrar para nossa biografia um tetracampeonato de perdas em corridas presidenciais, com T de tatu, e tatu não sobe em toco, Ciro. Como é que a gente evita, rapaz? O Lula foi eleito na quarta, o Mitterrand na sexta, o Abraham Lincoln na terceira, então eu tô nessa boa companhia aí. Boa. Ô, Ciro, acabou? Acabou, infelizmente acabou o tempo. Mas eu tenho também a lembrança de que o Brizola e o Covas, talvez dois dos grandes brasileiros dessa geração que eu estimulei redemocratizando o país, também não tiveram o privilégio de ser presidente do Brasil. O que eu quero é ajudar a achar o caminho. Pô, só não falou do Boulos, Emílio. E o Boulos? O Boulos virou as costas pro Boulos. Peraí. O Boulos tem futuro, mas como primeira experiência administrar a cidade de São Paulo, acho temerário. O Boulos tá vindo pro centro, hein? E o Constantino? Quero saber. Você viu o Boulos? Stalinista moderado. O Boulos tá bonito, perfumado. Outro dia eu encontrei ele aqui no corredor. Tava perfumado. Falei, que é isso? Mudou o terno. Usando polo. Tá usando polo e sapatênis. Stalinista moderado. De polo e sapatênis. E perfume. Você dá risada, né? No Corleone. Ô, turma cruel e perigosa. Deixa eu falar sério. Queria agradecer o Ciro Gomes. Fazia tempo que a gente não conversava aqui. Um papo muito bom. O livro dele, a leitura é muito fácil. O livro dele, você lê, é como se estivesse conversando com o Ciro. A leitura é fácil para você ver o projeto nacional do Ciro, o Dever da Esperança. Está vendo aí em todo o Brasil para você comprar. Ciro, obrigado. Uma pena que não foi assim. Emílio, um abraço a vocês todos. Valeu. Voltamos outro dia. É isso aí. Vem outro dia aí vamos levar você na Dirce lá para dar um abraço no Ceará, agora, que é teu fã. Valeu, Ciro. Aposta dele é isso também. Aí. Apostar apartamento dele. Apostar apartamento. Próximo apartamento. Ciro Gomes aqui na